Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Meu nome é Rafael Rodrigues e aqui não tem piloto automático. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Bom dia, meu nome é Patrick e eu não faço ideia como é que eu concordei com essa loucura de fazer um podcast com o Rafa. Mas tamo aí, né? Bom, esse aqui, como eu já falei, é o episódio piloto do nosso podcast, que se chama História Exata. Patrick, você que criou esse nome, quer me falar um pouquinho sobre o que você acha dele? Cara, primeiro que eu ainda tô meio inseguro com esse nome. Eu não sei se talvez ele representa tudo que a gente quer passar por aqui, né? Então, basicamente, o Rafael é um entusiasta das ciências humanas e eu, por outro lado, um entusiasta das ciências exatas. Então, a gente quer tentar conectar, fazer uma ponte entre esses dois pilares que é o estudo atualmente, né? Então, basicamente, história exata é alguma coisa que vem na cabeça aí, porque história do lado dos humanos e exata tá meio óbvio. Mas enfim, não é nada muito profundo, não. Bom, já por outro lado, eu achei que foi um nome muito profundo e com um grande significado para nós dois. Quando você botou essa ideia lá, eu parei e pensei assim, caraca, é isso, velho. Eu acho que é um resumo total de tudo que a gente tem para oferecer nesse programa aqui. Porque assim, a gente tem essa vontade de oferecer visões diferentes a partir dos temas e visões de duas partes díspares, ou seja, nós somos pessoas com interesses acadêmicos diferentes, quase que opostos, mas que a gente consegue encontrar uma união entre esses dois em vários momentos, em vários assuntos que são de interesse de nós dois, entendeu? Nós dois não somos especialistas em nenhum assunto do que a gente vai falar aqui, mas a gente adoraria trazer à tona alguns debates e alguns assuntos. Exatamente, isso é uma coisa que a gente quer deixar muito claro para você, nosso ouvinte, que nós não somos especialistas, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, mas nós somos bem jovens e, na verdade, a gente só gosta do assunto e de vez em quando a gente tem umas conversas e essas conversas são boas. Então, o que a gente quer trazer é tipo uma conversa de dois jovens que gostam do assunto e, claro, a gente vai procurar sempre uma certa rigorosidade nos fatos que a gente for expor aqui, né? Para não passar fake news e tal, mas a gente não vai conseguir elevar um debate para um nível muito superior. Então, para você que vai ouvir esse podcast, escuta ele em um momento assim, você tá de boa, que você quer entender alguma curiosidade de alguma coisa, por exemplo, próximo episódio, já dando um mini spoiler aqui, a gente vai falar sobre Leonardo da Vinci. Da Vinci, a gente tem muito para falar sobre ele, mas não vai ser Spoiler! não vai ser uma coisa assim muito rigorosa, sabe? A gente não vai Acadêmica. exatamente, acadêmica é o termo certo. Então, Não vai ser nem acadêmico, nem catedrático, vai ser um bate-papo. exatamente. Eu tenho a pretensão de convidar pessoas interessantes para conversar aqui com a gente, pessoas que tenham conhecimento e pessoas que tenham um bom papo. E você tem essa pretensão também, Patrick? Sim, sim. Na verdade, o que eu gostaria mais é de trazer pessoas também do nosso nível, sabe? Pessoas que estão ou terminando o ensino médio ou na faculdade há algum tempo já e que possam passar para a gente a visão delas acerca de determinados temas, experiência pessoal passando aí terminando a escola, começando a faculdade, que é um tema que pode ser interessante da gente debater. Muita gente pode se identificar também com as coisas que a gente vem a falar aqui. Certamente que sim, velho. Sucesso! Apresentação agora? Vamos lá, Rafa, fala um pouquinho de você aí, mostra pra gente quem é você. Ok, eu acho que todo mundo que está escutando esse piloto provavelmente já deve me conhecer. Mas se vocês não me conhecem ainda, meu nome é Rafael Rodrigues. Eu tenho 17 anos. Eu tenho alguns hobbies. Na verdade, eu gosto de bastante coisa. Eu gosto de fazer bastante coisa. Eu sou um pouco hiperativo, mas no geral eu gosto muito de ler. Como o Patrick já falou, eu tenho um grande interesse por história, por ciências humanas. Eu gosto muito de fazer artesanato, coisas assim também, mas isso aí é meio que de lado. Bom,
Eu estou quase me formando no ensino médio. Na verdade, estou tentando me formar no ensino médio, mas tem uma pandemia aí que está atrasando um pouco. E eu tenho a pretensão de cursar História e ter, quem sabe, uma carreira como um professor. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ler biografias e, e eu me interesso muito, cara, e música também. Ultimamente eu tenho lido muitas biografias de músicos e, assim, é um universo muito incrível, muito maravilhoso. Então, assim, se eu tivesse que me resumir em poucas palavras, eu colocaria talvez hiperativo, eu colocaria alguma coisa relacionada à música, porque é muito, muito bom pra mim. E eu colocaria aí as ciências humanas que tanto me encantam. Você, Patrick, o que você tem pra falar sobre você, cara? Então, meu nome é Patrick Rodrigues. Vocês podem estar percebendo uma semelhança aí no sobrenome, é porque eu e o Rafa somos primos. Eu tô com 19 anos, tô cursando Física na UFV, tô no segundo ano, mas também parado, né, por causa da pandemia. Eu sou um cara muito que gosta muito de jogar. Eu jogo pra caramba, eu acho que de todos é o meu hobby preferido. Eu gosto muito também de programar. Eu fiz um curso, na verdade, no meu ensino médio eu formei junto com o técnico, né? Eu fiz no Cefet de Timóteo, eu fiz técnico em informática. Aí eu desenvolvi um gosto muito grande também por programação. Enfim, eu também gosto muito de ouvir música. Os meus gostos musicais são muito parecidos com o Rafa, e isso é uma coisa muito boa. A gente tinha até pretensões de trazer umas músicas aqui pro podcast, tipo, músicas que a gente gosta, assim, mas vamos primeiro estudar a questão do direito autoral, e eu acho que é um pouquinho difícil disso acontecer. Mas enfim, Eu quero ainda fazer um podcast só falando sobre direito autoral. O que você acha da ideia? nossa, que ideia boa. Vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Beleza. Continue aí. E eu pretendo também, eu ainda não sei o que eu vou fazer pelo resto da minha vida, de trabalhar e tal. Eu gosto muito da área de física, com certeza é uma das minhas opções, estudar bastante física e me tornar um pesquisador. Eu não tenho interesse em dar aula porque não acho que eu tenho uma didática boa para isso, mas como pesquisador com certeza seria uma coisa que eu adoraria fazer, principalmente na área da física experimental, que é onde eu me identifico mais e gosto mais de trabalhar. Será o novo Albert Einstein? Descobriremos no próximo capítulo. No próximo capítulo, não. Talvez daqui a alguns 50 anos. Notícias! Então, aqui a gente vai tentar toda semana também trazer algumas notícias que aconteceram durante a semana, tanto para manter você ouvinte atualizado sobre o que está acontecendo e tal, quanto por meio de curiosidade também, porque a gente vai selecionar as notícias que a gente achar mais interessantes, sabe? Não vão ser, talvez, não as notícias mais importantes, mas notícias interessantes, curiosidades bacanas e tal. Isso. Eu acho que todo bate-papo ele é meio atemporal, né? E acho que algo interessante para a gente localizar cada episódio no tempo é colocando esse tipo de notícia. Também traz um assunto diferente, um bate-papo diferente e alguma curiosidade para a sua semana. Eu tenho uma notícia aqui que é sobre a descoberta, entre aspas, de uma estrela negra de nêutrons. Bom, primeiro, o que é uma estrela de nêutrons? Uma estrela de nêutrons é quando a gravidade ela se torna tão forte no momento em que a estrela colapsa, né? Só que ela não se torna tão forte ao ponto de virar um buraco negro, mas ela também não é tão pequena ao ponto de virar uma anã branca. Aí ela aproxima tanto os átomos que ela quebra, acho que a força forte, né? Que mantém os prótons e os elétrons separados, não é? Eu acho que é isso. Que ela quebra a força forte e funde os prótons e os elétrons formando nêutrons. E aí, quando você não tem mais um átomo como a gente conhece, você tem um átomo que é de nêutrons, entendeu? Eu não sei muito a fundo como isso funciona, mas as estrelas de nêutrons elas são incrivelmente maciças, incrivelmente
incríveis, né? Mas elas não são ainda. São estrelas que ainda não tinham tamanho suficiente para virar um buraco negro após queimar todo o seu combustível. É isso aí, gente. A gente mentiu pra vocês. Quem tá fazendo física, na verdade, é o Rafael. Ele tá no 30º período, tá no doutorado. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu Eu sou, falei de eu sou estrela de entusiasta. nêutrons, o que é o estrela de nêutrons, eu fui pesquisar. Porque eu não, algumas coisas não tinham certo na minha cabeça. Aí ele falou tudo. Não, mas muito bom, cara. Exatamente. Ele Eu falou sou muito bem. entusiasta, cara. Eu sou entusiasta. Incrível, incrível. Eu adorei. Cosmologia é bom demais, né, velho? Sim, cara. Nossa, é uma área maravilhosa. Uma estrela negra de nêutrons, ela foi teorizada primeiro em 2015 por um cara chamado, desculpa a pronúncia, Trivedi Rajesh. E ele teorizou que ela existisse, e o que aconteceu agora é que descobriram que realmente é verdade. Um grupo internacional, conjunto de pesquisadores, fez a constatação com a colaboração de instrumentos de detecção de ondas gravitacionais nos Estados Unidos e na Itália. Tipo, eles detectaram através das ondas gravitacionais. Uma coisa muito interessante são os detectores de ondas gravitacionais. A gente vai falar mais para frente desse detector de ondas gravitacionais que foi usado para detectar essa estrela negra de nêutrons, mas basicamente uma estrela negra de nêutrons ela recebe esse nome por um motivo. Ela não é tão massiva quanto um buraco negro, mas ela é mais massiva que uma estrela de nêutrons. Então eu acho que a ideia de colocar esse nome dela veio desse meio termo aí, sabe? Tá quase um buraco negro, mas é uma estrela negra, na verdade. Caraca, fez sentido. Sim, eu gostei da nomenclatura, bem simples e didática até. Eu só achei interessante trazer essa notícia mesmo para deixar registrado aqui, na época que essa estrela foi descoberta. Porque agora, sabendo da existência da estrela negra de nêutrons, os signos vão mudar completamente. As pessoas, a lua, Ah, todo mundo vai estar alinhado. qual que é qual que é o teu signo de estrela de nêutron, tá ligado? Mas muito legal, velho, muito interessante. Essa aí foi a notícia do físico. Cara, isso vai ser muito legal, porque eu vou trazer uma notícia de humanastas agora. Tem a ver com física, tem a ver com exploração espacial, mas é uma questão de humanas, uma questão de sociologia. Vou ler aqui, essa notícia está no O Globo. NASA muda o nome de sede para homenagear sua primeira engenheira negra. Olha que interessante. As contribuições de Mary W. Jason receberam maior atenção após o lançamento do filme Estrelas Além do Tempo, em 2016, que narra o trabalho das mulheres negras durante a corrida espacial. Olha que interessante, ela era uma engenheira negra e agora está sendo homenageada, que eles estão colocando o nome dela na sede de Washington DC. E cara, é muito importante trazer essa notícia porque a gente tá agora já tá um pouquinho ultrapassado esse assunto, mas a gente acabou de viver uma onda de protestos decorrentes da morte do George Floyd nos Estados Unidos e trazer esse nome, que é uma mulher e que é uma engenheira e que é negra, para homenagear ela, eu achei interessantíssimo, eu achei que foi uma coisa muito legal que a NASA fez. Sim, é muito importante, né? Porque, infelizmente, até hoje na ciência a gente tem a ciência é composta majoritariamente por homens brancos. E é importante a gente ressaltar esses pontos, sabe? E Uhum. destacar a vitória dessa pessoa, que engenheira, né, da NASA, que pô, cara, sonho de qualquer físico, de qualquer não, né? Assim, talvez eu estou generalizando muito, mas de muita gente que trabalha na área é ir para a NASA, trabalhar na ponta da exploração espacial. E conseguir isso é um feito muito grande. Cara, eu acho que é importantíssimo a gente dar maior visão a essas mulheres e essas pessoas, esse tipo de pessoa que lutou tanto para chegar lá e fez coisas tão importantes, né? Ah, imagina, por exemplo, uma menina que pensa em ser astronauta e, e ela não tem quem seguir de exemplo. Uma menina que pensa em ser física ou engenheira, ela não tem quem seguir de exemplo, sabe?
E aí a gente ressaltar, por exemplo, Marie Curie, ou Mary Curie, física que ganhou 2 Nobéis. Muito importante a gente mostrar esse tipo de pessoa, porque isso faz bem tanto para a sociedade, tanto para a ciência, porque todo mundo tem algo a contribuir para o crescimento da ciência e etc, né? Exatamente, cara. E você tocou num ponto muito interessante, a questão da identificação. A inspiração é algo muito importante. E sem sombra de dúvidas, a falta disso já deixou de nos proporcionar grandes cientistas, grandes inventores, inovadores, simplesmente porque não via, sabe? Não via aquilo como um futuro tangível para ela. Bom, a gente gostaria muito que vocês enviassem perguntas e coisas que vocês gostariam que a gente discutisse aqui no podcast. Coisas que vocês acham que seria interessante da gente falar. Talvez recomendação de temas ou notícias e etc. Obviamente também, como eu disse no início, a gente não é especialista em nada do que a gente está falando aqui. Então, nós adoraríamos que vocês, caso identifiquem alguma contradição ou algo que não está correto, vocês mandem pra gente. Pode ser no nosso Instagram, Twitter, e-mail, né? E, e vocês podem corrigir a gente, falar o que vocês acham, mandar o feedback também, que é importantíssimo. Vocês ouvintes são muito importantes pra gente. Todo final de podcast, a gente, além de fazer algumas indicações culturais, como a gente vai fazer daqui a pouco, nós vamos também corrigir tudo que a gente falou no episódio passado. Se teve coisa que a gente falou errado e a gente percebeu ou alguém mandou, a gente vai ter um espaço só para corrigir essas coisas e não deixar desatualizado, sabe? Errado. Então, se uma coisa você viu num episódio anterior que estava errado, você pode mandar pra gente. Não, a gente quer muito ter essa conexão mais próxima de quem estiver ouvindo a gente, até porque o podcast, esse formato, eu acho muito incrível, esse formato de mídia, né? Eu acho muito incrível, porque, inclusive, eu vi um meme sobre isso que eu achei muito interessante. Era um outdoor com umas pessoas comendo e batendo papo, sabe? E aí tinha um molequinho sentado na frente do outdoor, comendo também, e fingindo que ele tava naquela cena ali, sabe? Batendo papo. Eu acho que o formato de podcast, ele me encanta tanto, porque ele é uma forma de você bater um papo também, sabe? Com quem tá te ouvindo. E ter esse retorno de vocês pelo e-mail e pelas redes sociais seria muito incrível pra gente. Exatamente. Vamos para as indicações culturais? Vamos! E aí, o que você tem a indicar pra gente ler, pra gente ver aí? Vamos Eu ver. gostaria de indicar, como dica cultural da semana, o livro A Luz das Estrelas, que é da Lilia Irmanelli, eu acho, que, como não tinha planejado nada como dica cultural dessa semana, eu vou pegar esse livro que foi onde eu aprendi o negócio aí da estrela de nêutron, né? Que foi foi um negócio importante no podcast de hoje. Eu também queria indicar um álbum, chama New, N-E-W, chama N-E-W, e é do Sir Paul McCartney, o maior músico de todos os tempos. É um álbum que eu tenho ouvido muito essa semana e eu gosto muito dele. É só isso mesmo. Eu acompanho o Rafa no Twitter e eu nunca vi alguém amar tanto o Paul McCartney que nem esse cara. Caraca, é uma história incrível E o desse Elton cara. John, cara. E o Elton também. Mas você posta mais Paul coisa do Paul. McCartney e Elton John são os maiores gênios da história da humanidade. A gente vai falar de um maior que eles É no isso, cara. próximo episódio. Olha, é verdade. Pena que você já deu spoiler, Pena né, que eu já mano? dei spoiler, eu podia ter deixado, mas tá bom. Mas beleza, vamos para suas dicas culturais. Eu gostaria de indicar um anime. Talvez você que tá ouvindo não goste muito de animes, talvez você goste. Gostando ou não, eu indico um anime chamado Attack on Titan, que é a minha obra preferida. Basicamente, as pessoas vivem em muralhas, porque do lado de fora das muralhas existem titãs, e esses titãs, eles comem pessoas. E vivendo dentro da muralha, eles
seguem as suas vidas, as muralhas não deixam os titãs entrarem, mas ao mesmo tempo eles estão refém daquilo. Eles não podem sair para fora, não podem explorar o mundo mais para fora. E o anime ele tem uma pegada muito boa do protagonista. O protagonista é um cara que ele quer a todo custo ser livre. Ele odeia ter a sua liberdade prejudicada pelo que quer que seja. E aí já no primeiro episódio já acontece coisas que vai fazer ele ter esse ímpeto maior ainda. Então eu recomendo muito, mesmo que você não goste de anime, dá uma chance pra esse. Sem sombra de dúvidas, você não vai se arrepender não. Aposto que não, as dicas do Patrick são impressionantes. É impressionante, mas eu te recomendei ver, você não viu ele até hoje, né? Eu sou assim com esse tipo de conteúdo, me desculpa. Tudo bem, tudo bem. Então, pelo episódio de hoje vai ser isso mesmo. Era um episódio mais para apresentar para vocês o que a gente quer fazer aqui, o formato que vai ser o podcast. Nos próximos vão ser um pouquinho mais longos, a gente vai falar de um tema específico durante o podcast. Claro, vão ter espaço para abrir para outras coisas e tal, mas a gente vai ter uma linha melhor para seguir. Esse aqui talvez ficou um pouquinho mais perdido e tal, mas por enquanto é isso aí. Muito obrigado por você ter ouvido e até semana que vem. É isso aí, cara. Foi muito bom gravar esse podcast. Foi uma ideia muito doida mesmo que acabou fazendo sentido no final. E queria agradecer a todos vocês que ouviram até aqui. Deixar já registrado que vai sair um episódio em breve e que vai ser bem legal. A gente está preparando um negócio bem legal para discutir. E agradecer a vocês, pedir para vocês compartilharem com quem vocês acham que possa gostar do nosso papo aqui, né, do nosso podcast. Muito obrigado a todos que ouviram e até o próximo episódio. A gente tem uma melhor visão a partir dessas... Ih, falei bosta, velho. Bom, primeiro, o que é uma estrela de nêutrons? Eu não sei o que é uma estrela de nêutrons. Você não sabe. Eu tenho que pesquisar pra Não, ter certeza do que é uma estrela de nêutrons. Mano, eu tava tremendo igual uma vara verde.